Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal de Anatomia Virtual. Se inscrevam no nosso canal, deixe seu joinha, seus comentários. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto dessa série de ossos. A primeira aula foi generalidades, ossos do crânio, ossos da face, e continuando aí os ossos que pertencem ao esqueleto axial, que é o crânio mais a coluna vertebral. Nós vamos focar hoje sobre alguns detalhes sobre a coluna vertebral. Antes de nós começarmos a coluna vertebral, propriamente dito, nós temos um osso no pescoço que ele é fixado no pescoço através de musculatura, através de ligamentos, que é esse osso aqui, ó, chamado osso hioide, né? Esse osso hioide não é ligado, né, através de osso a osso, através de alguma articulação, alguma coisa assim, e sim através de ligamentos e processos musculares. Quando a pessoa, por curiosidade, ela é morta asfixiada, né, geralmente ocorre-se a fratura desse osso hioide. Então vamos começar agora propriamente o nosso assunto de hoje, que é a coluna vertebral, né? E a coluna vertebral, ela se estende, né, da base do crânio até o cóccix, né, que vai formar o esqueleto axial, juntamente com os ossos que nós já colocamos aqui no canal, que são os ossos do crânio, os ossos da face, a coluna vertebral. E o próximo vídeo que eu estou preparando vai ser sobre as costelas, para a gente finalizar a parte aí do esqueleto axial. Então aqui a gente tem a região cervical, a parte torácica, lombar, a sacral e a coxígena. Então nos adultos, a coluna vertebral ela vai medir cerca de 72 centímetros a 75 centímetros. A coluna vertebral ela serve para proteger a medula espinhal e os nervos espinhais. Ela vai suportar o peso do corpo e ela fornece um eixo parcialmente rígido e flexível para o corpo em pivô para a cabeça. E exerce um papel muito importante, né, na postura e na locomoção. A coluna vertebral, pessoal, ela está formada por 33 vértebras, que elas são dispostas em 5 regiões, em 5 partes. Então a gente tem a parte cervical, a torácica, a lombar, a sacral e a coxígena. Então aqui a gente tem, olha, 7 vértebras cervical, corresponde à região cervical. 12 vértebras torácicas, que corresponde à parte torácica. A região lombar, que vai corresponder à região lombar. O sacro e o cóccix. Então, 7, 12, 5, 5 e 4, que são as partes da região da coluna vertebral. A coluna vertebral, ela possui algumas curvaturas, né? Como vocês podem observar aqui, ó, nós temos curvatura cervical, curvatura torácica, curvatura lombar, curvatura sacral, né? Então a coluna vertebral, um adulto, né, vai ter essas 4 curvaturas que nós mencionamos: a cervical, a lombar, porque está na região lombar, a sacral, porque está na região sacral, torácica, porque está na região torácica,
e a cervical porque está na região cervical. E as curvaturas fornecem um suporte flexível para o corpo, enquanto que as curvaturas torácica e sacral são côncavas. Então, olha aqui, ó, a curvatura torácica e a curvatura sacral, se vocês observarem, tem um formato côncavo anteriormente. E a coluna vertebral, a curvatura cervical e a curvatura lombar, elas são côncavas posteriormente. Então, a curvatura cervical e a curvatura lombar, elas são côncavas posteriormente. Então, as curvaturas da coluna vertebral, elas podem ser classificadas em curvaturas primárias e curvaturas secundárias. Então, nós temos as curvaturas torácica e a sacral, tá? Então, a curvatura torácica e a sacral, que é essa aqui que está em roxinho e a vermelha, são primárias. Por que primárias? Porque desenvolveram-se na fase fetal. E com o desenvolvimento, essa criança ela vai começar a andar, ela vai ficar de pé, então vai dar um fortalecimento aí na coluna vertebral, que vai surgir aí as demais curvaturas, que são denominadas curvaturas cervical. A curvatura cervical, aqui em azul, que é secundária, e a curvatura lombar, aqui em verde, que é secundária. Por que ela é chamada de secundária? Porque elas vão surgir após o desenvolvimento da criança, né? É diferente da torácica e da sacral, como nós dissemos, que elas são primárias, que elas vão nascer com essa conformação. E as demais conformações, a lombar e a cervical, elas vão sendo adquiridas com o desenvolvimento, com o andar, com o peso da cabeça da criança, vai formar as demais curvaturas da coluna vertebral. Então, como vocês podem observar, né, a gente tem as curvaturas normais da coluna vertebral e, às vezes, devido à postura, posição, tipo do trabalho, né, posição que o indivíduo fica no seu dia a dia, ela acarreta vários problemas, porque as dores nas costas, elas são muito popularmente cometidas entre os indivíduos, né? Então aqui a gente tem, olha, uma coluna, por exemplo, escoliótica, que tem uma lateralização da coluna vertebral, né? Aqui a gente mostra uma normal e uma lateralização da coluna vertebral. Aqui nós temos o normal, uma cifose, que às vezes é uma curvatura muito acentuada na região cervical e também pode ser acometida aí na região torácica, né? Pode acometer tanto a região torácica como a cervical. É bem comum estar relacionado à postura, à posição que o indivíduo fica. E além disso, a lordose, né? Nós temos aqui a curvatura, que é uma lordose normal, que todos os indivíduos têm esse tipo de lordose, principalmente a anatomia esquelética do corpo da mulher tem lordose. Só que às vezes essa lordose ela se torna mais acentuada aqui, ocasionando uma hiperlordose, que é uma lordose aí acentuada. Então, as partes típicas de uma vértebra, nós vamos começar a ver agora as características que
toda vértebra vai ter a vértebra cervical, a vértebra torácica, a vértebra lombar. Vai ter esses acidentes ósseos que vão ser comuns a ela. Então nós temos aqui essa estrutura aqui, olha, que é chamado de corpo vertebral, que é uma parte anterior, espessa, que é arredondada aqui da vértebra, corpo vertebral. Então, a outra estrutura que nós vamos ter aqui, ó, a presença de um arco vertebral, né? E esse arco vertebral é formado por esses processos bem curtinhos que ficam aqui, que é chamados de pedículos. Então aqui a gente tem também essa estrutura aqui, né, logo posteriormente ao arco vertebral, nós temos essa estrutura aqui que é chamado de lâminas, tá? Lâminas da vértebra. Então, olha só quanta coisa nós já vimos, né? Nós vimos que a vértebra tem um corpo, né? Que é o corpo vertebral. Nós temos o arco vertebral. Aqui nós temos esses processos que fazem parte aí da união dos arcos, que é o pedículo. Aqui nós temos as lâminas. E aqui ao centro nós temos o forame vertebral. O forame vertebral é por onde, né, vai passar aí a estrutura do sistema nervoso central, que é a medula espinhal. Junto com isso vai passar irrigação, vai passar nervos, as meninges também, que reveste o sistema nervoso central como um todo, vai passar por aí. Então, olha, repetindo, né, então, olha, forame vertebral, a gente tem o forame vertebral, o corpo vertebral, que nós temos aqui, os pedículos, o arco vertebral, a lâmina vertebral, né? Que são essas estruturas que nós estamos falando até agora, vocês vão encontrar em todas as vértebras, cervical, torácica e lombar. Então aqui a gente tem, além desses processos, dessas estruturas que nós falamos, nós temos esses processos que vocês vão encontrar. O processo transverso, né, da vértebra, o processo transverso da vértebra. Nós temos esse processo aqui, ó, bem inclinado. Vocês vão ver que todas as vértebras têm esse processo, que é chamado de processo espinhoso. Então, aqui a gente tem processo transverso, o processo espinhoso. Aqui a gente tem, né, o pedículo, que dá para ver aqui, né? A gente tem o processo articular superior, aqui, ó, da vértebra, processo articular superior e o processo articular inferior. E as faces articulares. Essas faces articulares, elas vão permitir que uma vértebra se une uma à outra, né? Então, aqui, ó, face articular superior, né? E a face articular inferior, que vai permitir isso daí. Então, a gente vamos repetir, ó. A gente tem aqui o processo transverso da vértebra, processo articular superior, processo articular inferior. A gente tem o corpo da vértebra, o pedículo da vértebra, que são algumas estruturas a mais aí que são chamados de processos que nós visualizamos na vértebra. Bem, pessoal, a gente vai começar a ver agora as vértebras cervicais. Mas as vértebras cervicais, nós temos, dentro das 7 vértebras cervicais, nós temos 3 vértebras que são consideradas vértebras atípicas. Por que vértebras atípicas?
Porque para ser considerada uma vértebra típica, ela vai ter pelo menos que apresentar um corpo vertebral, um forame vertebral, o processo espinhoso, que vão ser características aí de uma vértebra típica, entre aspas, normal. Agora, na região cervical, nós temos 3 vértebras que são chamadas vértebras atípicas, que não seguem essa regra de ter essas estruturas como referência. Então, essas vértebras atípicas, a gente se encontra elas somente na região cervical da coluna vertebral. E elas são 3. Nós temos a atlas, a axis e a 7ª vértebra cervical. Então, aqui a gente tem, olha, por exemplo, né, o exemplo aqui da primeira vértebra cervical, que o nome dela é chamada de atlas. Então, se vocês observarem para a vértebra, olha, notem que ela não tem corpo vertebral, ela não tem processo espinhoso, né? Ela possui um perfil morfológico um pouco diferente aí do que vocês viam nas demais vértebras. Então aqui a gente tem, dá para ver, ó, a face articular superior do osso, do côndilo do osso occipital, porque o côndilo do osso occipital vai se articular aqui, que vai formar aquela articulação atlanto-axial. Então a vértebra atlas, pessoal, é considerado uma vértebra atípica, porque ela não tem as mesmas características de uma vértebra típica. Vamos falar agora da segunda vértebra cervical, que é a axis. A axis é a segunda vértebra cervical atípica. Olha só, ela é um pouco também, o aspecto morfológico dela, né? É um pouco diferente das demais vértebras, e o processo espinhoso da axis forma um dente, tá vendo? Um formato do dente. E aqui fala que é o processo odontoide do axis, sendo característico aí a segunda vértebra cervical. E esse dente, ele vai se articular aqui, ó, né, ó, vai se articular para o dente. Que dente que é? Esse dente aqui, o processo odontoide da axis, que vai se articular aí, que vai permitir que o pescoço faça um movimento de rotação lateral, né? A sétima vértebra cervical, pessoal, é essa daqui, ó, né? Olha só, né? Aqui ao lado nós temos uma vértebra cervical típica. Por que típica? Se vocês observarem, ó, tem o corpo vertebral, tem um arco vertebral, vai ter a lâmina, vai ter pedículo, vai ter um forame aqui que é chamado de forame transverso, né? E notem que o processo espinhoso de uma vértebra cervical normal, ele é bífido, ele é cruzadinho aqui, né? E notem que aqui na sétima vértebra cervical, ele é mais horizontal, mais inclinado, e o processo espinhoso da sétima vértebra cervical, ele não é bífido, né? Então, essa é a diferença da sétima vértebra cervical. Então, vamos recapitular quem são as vértebras atípicas que estão presentes somente na região cervical. Então, nós temos a atlas, a axis e a sétima vértebra cervical. E aqui ao lado é uma vértebra cervical típica, que tem o corpo vertebral, né? Os forames transversos que vão passar inervação e vascularização. Aqui nós temos o arco vertebral, o processo bífido,
o pedículo, né? A lâmina. Então, que são algumas estruturas características da vértebra cervical. Bem, pessoal, entendido isso, quem são as vértebras atípicas que nós falamos, que é a atlas, axis e a sétima vértebra cervical, nós vamos passar aí algumas características das vértebras para vocês aí que estão com a peça, para vocês identificarem qual que é cervical, qual que é torácica, qual que é lombar. Então, olha só, o corpo da vértebra cervical, geralmente, ele é o menor de todos os corpos, corpos vertebrais de todas as vértebras, comparando com a torácica e com a lombar. Além disso, na vértebra torácica, existe o processo, né, o processo transverso que está aqui, que vai ter esse forame transverso, né, que vai passar as artérias intervertebrais. Aqui nós temos uma faceta articular, o forame vertebral, o arco vertebral, o pedículo que fica aqui, né, a lâmina e o processo espinhoso da vértebra cervical, ele é cruzadinho, tá vendo? Então, ele é bífido. Então, observem bastante quando vocês tiverem com a peça na mão, essas características, né? Que são características exclusivas da vértebra cervical. Aqui a gente tem as vértebras torácicas, né? Na vértebra torácica a gente também tem o corpo vertebral, o pedículo, que tá aqui, ó. E geralmente o corpo vertebral da vértebra torácica, ele não é tão pequeno como a vértebra cervical, mas ele não vai ser tão grande como a vértebra lombar que nós vamos mostrar. Então aqui a gente tem o pedículo, né? Aqui o processo transverso, e aqui a gente tem uma fóvea, olha, ou uma faceta também, chamada faceta costal transversa. E para que ela serve? Porque é nas vértebras torácicas que os 12 pares de costelas vão se articular exatamente aí nessa estrutura. Então, é aqui na faceta costal transversa. Aqui nós temos o processo espinhoso. Aqui, numa vista lateral, note que o processo espinhoso é mais inclinado, mais horizontal. Aqui nós temos o processo transverso da vértebra e aqui nós temos a fóvea costal, que vai se articular as costelas. Nós observamos ainda a face articular superior, a inferior aqui, né, a face inferior, e o corpo vertebral. Então, vocês observando essas características, tem faceta costal transversa, né? Essa faceta costal que vai para as costelas, o corpo vertebral não muito pequeno, não muito grande, a característica do processo, o tipo do processo espinhoso, que é bem característico das vértebras torácicas, mais horizontal, inclinado, que vai dar característica aí das vértebras torácicas. A vértebra lombar, de todas elas, é a mais fácil, vamos dizer assim, de identificar na peça, porque a gente tem aqui o corpo vertebral, vai ter o forame vertebral também, vai ter o arco vertebral, vai ter a lâmina, vai ter o pedículo, o processo transverso, vai ter todos os acidentes ósseos comuns, né, de uma vértebra. Só que o corpo da vértebra, em comparação com a vértebra cervical, com a vértebra lombar, ele é maior, né, como vocês podem observar aqui, né. E além disso, o processo espinhoso, visto aqui lateralmente, nós temos
Dá para ver que o processo espinhoso dele é bem largo, né? Até fala-se que ele parece um machado, vamos dizer assim. Então, ele é bem largo, que é uma característica da vértebra lombar. Aqui nós temos os processos articulares superior e inferior da vértebra. Então, aqui nessa imagem, eu coloquei essa imagem para vocês visualizarem, olha, uma vértebra cervical, uma vértebra lombar e uma vértebra torácica. Nós temos as 3 vértebras aqui. E vocês observem que nós temos, olha, todas elas, né, têm os acidentes ósseos comuns, corpo vertebral, forame vertebral, processo espinhoso, a lâmina, o arco vertebral, o pedículo, aqui os processos articulares superiores, né? Só que aqui observando nessa imagem, dá pra gente ver as diferenças, né? Comparar as principais diferenças entre elas. Então nós temos aqui, ó, a vértebra cervical, né? A vértebra torácica e a vértebra lombar. Então nota que, por exemplo, ó, o corpo vertebral é o menor deles, a vértebra torácica tem um corpo vertebral médio, a vértebra lombar, o maior deles. Nós temos aqui, ó, o forame transverso na cervical, o processo espinhoso dela é bífido, enquanto que aqui na torácica nós temos as fóbias costais, as facetas costais, que vão se articular aí as costelas, né? E aqui nós temos a vértebra lombar, que tem um processo espinhoso largo em forma de machado. Aqui nós temos os processos articulares, processo articular superior, né? Então aqui, comparando, dá para ver as diferenças entre a vértebra cervical, a vértebra lombar e a vértebra torácica. Bem, pessoal, e entre as vértebras cervicais, né, entre as vértebras, existe uma estrutura fibrocartilaginosa que forma aquela articulação do tipo síntese que nós falamos, que é o disco intervertebral, né? O disco intervertebral, ele serve para amortecimento de impacto, né? E quando nós falamos, por exemplo, de hérnia de disco, né, que é uma coisa bem comum, e nós vamos ver, quando chegar na aula do sistema nervoso, que existe muita inervação que passa aí, um contingente muito grande de inervação. E hérnia nada mais é quando esse disco intervertebral que fica entre os corpos vertebrais, as vértebras, eles saem da posição anatômica deles normal e ocorre o pressionamento da inervação. Agora, para finalizar, nós vamos falar rapidamente sobre o osso sacro e o cóccix, né? Então aqui nós temos a vista dorsal e a vista anterior. Então nós vimos aqui, ó, dá para ver na vista dorsal os forames sacrais dorsais, e aqui as vértebras, pessoal, elas são fundidas entre si. Elas não são separadas como as demais regiões que nós explicamos. Aqui elas são fundidas entre si. Então aqui a gente tem a crista sacral mediana, a crista sacral intermédia, a crista sacral lateral. Aqui também dá para ver o osso cóccix, que também tem a mesma característica. As vértebras, elas são fundidas entre si. Aqui é uma vista anterior, que dá para ver os forames sacrais anteriores. O ápice do sacro vai se articular com o cóccix. Aqui a gente tem o promontório, né, a base do osso sacro, e que vai se articular aqui com a quinta vértebra lombar. Então, aqui as vértebras do osso sacro e do cóccix, elas são fundidas entre si. Ok, pessoal? Muito obrigada pela atenção.
Até a próxima!